Bom, dando continuidade, nesse vídeo então eu vou falar referente à ciclagem, como eu fiz a ciclagem desse aquário e falar também dos parâmetros de amônia e nitrito. E se você está chegando agora por esse vídeo, eu dei um vídeo anterior onde eu apresentei o aquário falando tudo que tem dentro e tudo mais. Vou deixar o link aqui, é só você clicar, assistir o primeiro vídeo e depois você volta para assistir esse vídeo. Enfim, esse aquário eu montei ele a princípio apenas com o substrato e as rochas, coloquei termostato, coloquei a filtragem como está aqui, toda a parte da filtragem, enchi ele com água, coloquei o condicionador, né? Como condicionador eu uso o Prime da SICK e ele ciclou por 65, 66 dias aproximadamente. Durante todo o tempo da ciclagem eu mantive termostato funcionando, né? Numa temperatura de 28 até 30 graus durante a ciclagem. Os filtros com a mídia, tudo certo, tudo como está aqui eu mantive. Só que eu coloquei depois foi as plantas, né, que foi planta artificial, que eu fui acrescentar depois. Para dar início na ciclagem eu coloquei ração, coloquei até bastante ração, uma ração mais velha que eu tinha aqui, que já não dá para usar mais, que é para outro tipo de peixe, mas eu coloquei com o intuito de dar início na ciclagem. E lá pelo 15º dia mais ou menos eu comecei a fazer os testes de amônia. A ciclagem foi iniciar lá por 20 e poucos dias, onde foi a primeira vez que apareceu a amônia. Aí eu fui acompanhando, cada 3, 4 dias, a amônia foi subindo, depois começou a cair, começou a aparecer nitrito, o nitrito foi subindo, chegou no nível alto. Lá por 35, 40 dias, ele estava a amônia e o nitrito numa quantidade bem baixa. Eu achei até que ia terminar rápido, foi quase 60 dias para zerar mesmo a amônia e o nitrito. Aí quando zerou, eu dei mais uns dias, esperei mais alguns dias, fiz uma TPA, por causa do nitrato, né? Fiz uma TPA no aquário. Eu abaixei a temperatura para a temperatura de 23 graus, né? Que é uma temperatura legal para eles, um peixe de água um pouco mais fria. Então fui escolher os peixes, né? Eu já tinha a ideia de colocar os kingios, já com planejamento de aumentar o aquário no futuro, como eu falei no vídeo anterior. A minha ideia é de aumentar esse aquário para 120 litros ou 200 litros, vai depender dos parâmetros e também do meu bolso, né? Bom, então fui até a loja com a minha esposa, a gente escolheu os peixes, aclimatei os peixes, deixei aqui por uns 40 minutos flutuando e nesse meio tempo eu fui colocando água do aquário dentro do saquinho, né? Para tentar dar uma igualada ali dos parâmetros. A cada 5 minutos eu pegava um pouquinho de água e colocava dentro do saquinho e assim eu fui fazendo até pouco mais de 40 minutos o processo todo. Algumas pessoas vão falar que não precisa porque é resistente, mas eu quis fazer da melhor forma possível. A aclimatação consistiu em deixar igualando a temperatura e colocando água para igualar os parâmetros. Então eu coloquei os peixes, nos primeiros dias eles ficaram meio tímidos no fundo e tal. E foi então que eu percebi que uma semana antes da primeira TPA aconteceu um pouquinho de amônia. Deu lá 0,25 no teste e o nitrito, ele estava dentro do aceitável, mas não estava dentro do ideal. Tudo bem, fiz a TPA e aí eu decidi, por segurança, entrar com o acelerador biológico, até a filtragem criar a biologia necessária para essa fauna. Então eu pude comprovar realmente o que todo mundo fala. O king é um peixe que faz muita sujeira, gera muita matéria orgânica e mesmo com essa filtragem superdimensionada para esse tamanho de aquário e o aquário ciclado em 60 dias, em uma semana com eles dentro voltou a aparecer um pouquinho de amônia. Então eu decidi algumas coisas. Eu vi que o mínimo do pH, não o ideal, mas o mínimo do pH para o king é 6,8. Então, gradativamente, eu baixei esse pH para 6,8. A temperatura já estava baixa, porque quanto menor o pH e menor a temperatura, menos a amônia vai afetar o peixe. Na verdade, fica até seguro, né? Num pH de 6,8 com temperatura de 23 graus, 0,25 de amônia não afeta o peixe, mas o nitrito, sim. Para entender isso melhor, é só a gente estar olhando na tabela que vem no próprio teste de amônia da Labicon, por exemplo, onde ele vai estar mostrando a relação de temperatura e pH com os níveis aceitáveis de amônia. A intenção é sempre ficar dentro do verde.
Porém, uma consequência da amônia sempre é o nitrito. Então, apesar dessa segurança, o ideal, o desejável, é sempre que a amônia esteja zerada. Mesmo assim, eu resolvi entrar com o acelerador biológico para ter uma segurança maior junto de um neutralizante de amônia e nitrito. Foi então que eu cheguei no Stability, um produto da Seeking que contém bactérias benéficas para o aquário. E essas bactérias combatem a amônia, o nitrito e o nitrato. Porém, durante o processo, como ele não consegue eliminar isso de um dia para o outro, isso leva tempo, a amônia, o nitrito, continua afetando o peixe dentro do aquário. Aí que entra o neutralizante, no meu caso, o Prime, que eu já tinha, o meu condicionador de água, que além de tirar cloro, cloramina e metais pesados, ele neutraliza a amônia, nitrito e nitrato. Porém, o efeito dele na neutralização dura apenas 24 horas, ou seja, precisa se repetir a dosagem até que se elimine toda a amônia e o nitrito do sistema. Então, se você está ciclando o aquário com um peixe dentro, ou se você está tendo problema de pico de amônia e nitrito, você tem que colocar a cada 24 horas a dosagem, senão não adianta. Se eu colocar hoje, amanhã, nesse mesmo horário, já não vai estar funcionando, não está neutralizando mais. E o peixe começa a sofrer com isso. E eu comecei a utilizar então, por um mês, todo dia eu colocava a quantidade, uma gota para 2 litros de Prime, e colocava o Stability, que é para criar, para ajudar na formação das bactérias boas, né? Então todo dia, uma gota a cada 2 litros do Prime e uma dosagem de acordo com a litragem do aquário do Stability. Fiz isso por um mês. E dentro desse um mês, como eu falei, toda semana eu fazia teste. Houveram semanas que aparecia um pouquinho de amônia. A amônia é sempre ali 0,25, às vezes um pouquinho mais escuro. E o nitrito chegava no aceitável, às vezes até um pouco mais escuro. Ou seja, o aquário não estava dando conta daquela fauna. E eu estava prestes a tomar alguma outra providência, talvez colocar uma mídia de mais qualidade, ou aumentar o aquário, não sei, eu estava prestes a fazer alguma coisa, porque eu estava há um mês colocando acelerador biológico e os parâmetros não estabilizavam, a amônia e o nitrito não zerava. Aí eu pensei, não, vou manter a calma, o pH tá baixo, a temperatura tá baixa, segundo a tabela, a amônia tá ok, né, porque tá dentro do verde da tabela, e eu tô colocando o acelerador e o neutralizante na água, vou esperar mais um pouco. Foi então que começou a diminuir até que zerou. Mesmo assim, por garantia, eu mantive ali o Stability e o Prime diariamente por mais uns 10, talvez uns 15 dias, para garantir a segurança mesmo, e que não apareceu mais, e desde então está assim. Às vezes, né, eu costumo testar sempre antes de fazer a TPA, aí ele fica ali entre o 0 e 0,25, ou seja, ele não fica nem o verde do 0,25 e nem o amarelo 100%, às vezes, no dia da TPA. E o nitrito, às vezes, ele fica próximo aceitável, mas ainda não é dentro aceitável, ele está abaixo. E aí já é o dia de eu fazer a TPA e tá tudo resolvido, né? Consegui chegar dentro do ideal. A cada TPA eu tenho reparado que está mais estável, o aquário está amadurecendo dentro do esperado. E assim que eu percebi que os parâmetros ficaram ok, eu subi o pH gradativamente até 7,2. Aí sim, dentro da faixa ideal para eles. E dentro do esperado também começou a aparecer algas, né? Por causa do nitrato, no caso, né? E como eu faço TPA semanalmente, toda semana eu limpo os vidros, eu dou uma limpada nas coisas, não estou limpando a rocha, né? Deixa aí, eles gostam de ficar mordiscando também essas algas, mas estou mantendo dessa forma, por enquanto tudo sob controle. Então é isso, nesse vídeo eu queria, né, falar qual foi o processo que eu fiz para manter esses parâmetros, amônio, nitrito, e o principal que eu acho que tem pouca informação, eu só encontrei nesse vídeo, é que o Prime, além de tirar o cloro, cloramina e metal pesado, ele neutraliza amônio e nitrito, porém durante 24 horas. Isso não está na embalagem, eu não encontrei isso em outro local, apenas nesse vídeo onde o representante comercial dentro de uma loja
fala que essa neutralização de amônia e nitrito acontece apenas durante 24 horas e no outro dia você tem que repor até o aquário estabilizar, beleza? Então agora vou fazer um próximo vídeo onde eu vou falar dos outros parâmetros, no caso o pH e o GH. Então até o próximo vídeo.